Yanis, mais uma vez, muito obrigado por atender nosso convite. Você tem a palavra por cerca de 45 minutos, ou pelo tempo que lhe pareça adequado para a sua exposição. Obrigado. Tá bom, então, primeiro de tudo, Alberto, obrigado pelo convite de novo. É um prazer sempre poder colaborar com o DSI, com a Universidade de São Paulo, encontrar com colegas da área militar do Brasil. Sempre é uma alegria, uma satisfação e, para mim mesmo, um orgulho, né? E tô vendo, desculpa, eu peguei um vírus terrível semana passada, tive até febre de 40 graus, eu estou tossindo um pouco ainda, então peço desculpas antecipadamente a quem está participando e, e ouvindo, né? Então, para não atrasar a apresentação, queria mandar abraço para um monte de gente que eu conheço, mas não vou mandar. Sintam-se abraçados todos e cordiais saudações minhas. Então, bom, hoje vamos começar com a questão de que ontem, na verdade, o Putin ele já começou a discutir, ele fez uma proposta de paz, né? Porque a Ucrânia vai fazer uma reunião amanhã na Suíça e convidou vários atores internacionais, mas não convidou a Rússia, né? E convidou vários atores internacionais para tentar, obviamente, montar uma base de apoio nesse processo de discussão de paz que está começando a se desenrolar agora. E é interessante ver que a proposta russa, na verdade, parece que o Putin aprendeu com o Hamas, né? Porque o que a Rússia está falando agora, ou será que o Hamas aprendeu com a Rússia, né? Porque agora o que a Rússia propôs, na verdade, é inaceitável para a Ucrânia, e eles sabem que é completamente inaceitável para a Ucrânia. E a Ucrânia já disse que não, e agora a Rússia está dizendo, tá vendo, não dá para ter paz, porque eles não aceitam nenhuma proposta de paz, eles não são suficientemente, eles não estão prontos a ceder, né? Eles não são suficientemente elásticos, eles não se adaptam, eles não estão a fim de ceder nada, né? E eu comecei com esse ponto porque, na verdade, eu resolvi hoje não discutir nível tático, né? Porque o nível tático, na verdade, o que é que está acontecendo no nível tático? Tem uma questão, sim, que a gente pode discutir, que é que os Estados Unidos autorizou, né? E daí, por causa dos Estados Unidos, os países do Ocidente autorizaram a Ucrânia usar, né, armas, sistemas de armamentos para atacar território russo, né, contanto que seja justificável, mas basicamente no nível tático, o que a gente está tendo na Ucrânia é uma guerra de posicionamento, né? Não tem nada muito novo, está quase que uma cena do livro do Erich Maria Remarque, nada de novo no fronte ocidental, porque basicamente, tirando a questão que a Rússia entrou em Kharkiv e atacou Kharkiv, mas só que agora tá voltando, está tendo que recuar. Basicamente, está uma guerra de posicionamento, está tendo um processo de primitivização, que é o que tem um colega que originariamente ele é de origem letã, mas ele trabalha na Universidade de Leiden, na Holanda, e o Lucas apresentou ano passado no congresso, na conferência da, ah, da, da ISMS, da Sociedade Internacional de Ciências Militares, e ele discutiu exatamente esse conceito da primitivização do campo de batalha, que é uma situação onde a gente vê claramente lá o que está acontecendo, que a Rússia começou com uma determinada qualidade de forças, a Ucrânia também começou com uma determinada qualidade de forças, e isso vai se deteriorando. Então, basicamente, em muitos lugares na Ucrânia que a gente tem hoje em dia, apesar dos drones, apesar de algumas
algumas tecnologias, né? Alguns sistemas de alta tecnologia sendo utilizados, tem muito de guerra que é nível Primeira Guerra Mundial, guerra de trincheira, por exemplo, né? Então, isso seria, então isso é o que o Milevski, o Lucas, ele diz sobre a questão da primitivização, né? Que aqui tá se vendo no campo de batalha. Então, esses detalhes no nível tático não vou abordar hoje, a gente pode discutir depois nas, na discussão, se tiver alguma pergunta específica, mas eu acho que a gente tem que discutir, começar a discutir, e já que a própria Rússia tá começando a falar em acordos de paz, apesar de não serem reais, né? É a questão do que está acontecendo agora. É possível paz? É, o que significa vitória? Quem ganhou a guerra? Porque já dá para definir quem ganhou e quem não ganhou, quem ganhou e quem perdeu. E nesse sentido, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão profunda, uma discussão mais profunda no nível grande estratégico. A gente tem que, porque às vezes a gente fica olhando muito na questão micro, né? Eu gosto de usar esses termos, né? Micro e macro, afinal de contas, a minha educação toda, né? Foi em economia, graduação, mestrado e doutorado, né? Então, foi em economia. Então, eu uso muito essa questão micro e macro, né? Então, na estratégia, na defesa, o nível micro é o nível tático e o nível macro é o nível de grande estratégia. Então, vamos lá. Como que a gente, então, pode entender esse conflito da Ucrânia num nível mais macro? O que é esse conflito da Ucrânia? Ora, o conflito da Ucrânia é a expressão de um problema, ou melhor, não vamos usar a palavra problema, mas é a expressão de um fenômeno que o mundo está passando, que é a decadência do Ocidente. Se é que a gente pode falar em decadência. Eu estou usando a palavra decadência mais como uma provocação, não necessariamente como por achar que o Ocidente está completamente em decadência. E a guerra da Ucrânia é a reação da Rússia a essa decadência do Ocidente, mas levando-se em consideração a própria decadência da Rússia. Porque não é apenas o Ocidente que está tendo uma certa decadência, mas a própria Rússia está em decadência desde o final da União Soviética. Na verdade, desde antes do fim da União Soviética, desde o final dos anos 70. Desde o fim da época do Brezhnev e quando o Andropov assumiu daí, o Andropov que era o chefe da KGB, né? Ele assumiu o cargo de secretário-geral, morreu por causa de doença nos rins, daí veio Tchernenko também morreu, né? E daí veio o Gorbachev daí tentou reformar o sistema, mas cometeu muitos equívocos, sobretudo na ordem da economia. Claro que Chernobyl os custos de Chernobyl foram uma pá de cal na União Soviética. Mas então vamos ver, olha, eu vou rápido agora, porque eu acredito que vocês saibam bem isso, mas basicamente, então, a União Soviética acaba em 91, daí então se declara a vitória do Ocidente, e se declarando a vitória do Ocidente, isso vem com duas coisas, isso vem com o domínio político, estratégico, econômico dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, isso vem acompanhado com uma ideologia específica que se expressa na forma de políticas econômicas específicas, que é a visão da escola austríaca, que é o Hayek, o von Mises, o von Hayek, junto com daí a escola de Chicago, o Friedman. E, basicamente, essa é o que eu chamo de
ideologia e o conjunto de políticas econômicas que vem junto a elas, em uma apresentação esse ano que eu fiz em West Point, eu fiz essa provocação, que é exatamente essa ideologia que é a causa do declínio do, 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 do Ocidente. Porque o que acontece? Se a gente olhar as principais questões estratégicas que a gente tem hoje em dia, o que é que é? Então, o ambiente global inteiro em mudança, aumento do número e atividades de atores não estatais, mudanças visíveis e super importantes na arte da guerra, mudanças climáticas, uma certa, não dá para dizer retração, mas protestos contra a globalização, novas tecnologias, desigualdade econômica gerando protesto, conflitos regionais. E então, se a gente olhar, e agora eu vou dividir deixa eu colocar aqui para vocês verem uma foto aqui, Então, se a gente olhar, por exemplo, o ambiente geopolítico, a gente vê que, por exemplo, o número de conflitos militares está aumentando, a gente vê que os gastos em defesa estão aumentando, a gente está vendo, pega aqui, por exemplo, né, a direita embaixo, né, a distância de política externa, que aqui é a China, são votações nas Nações Unidas onde a China e os Estados Unidos não concordam, né? A gente vê aqui, ó, em cima à esquerda, né, o risco geopolítico, a gente vê que está alto por causa da invasão na Ucrânia e tal, né? E eu vou dizer que isso, na verdade, tudo isso que está acontecendo, e daí, inclusive, a Ucrânia, é, na verdade, um elefante negro. Que eu não sei se vocês conhecem esse termo, que o elefante negro é o quê? É a mistura do elefante na sala com o cisne negro. Então, quer dizer, são coisas que, na verdade, a gente não espera que aconteça, mas a gente deveria entender que vai acontecer. E não deveriam ser surpresas assim, né? Pois bem, então, por conta do elefante negro, por conta de todas essas transformações nos últimos 40, 50 anos, o que está acontecendo na questão do Ocidente e onde a Ucrânia se insere, é a questão do que a gente pode chamar do momento clausewitziano ocidental. Então, primeiro, os Estados Unidos, o Ocidente, de maneira geral, tá agora tendo competição estratégica, porque está tendo ascensão de outros países, de outros blocos. Está ficando cada vez mais claro que, para se atingir os objetivos tradicionais, estratégicos tradicionais, o uso de força direta está dando lugar cada vez mais a instrumentos não cinéticos. Por exemplo, que entra daí operações psicológicas, operações de influência, entra toda essa questão. A dissuasão passa a ter um caráter mais importante ainda do que já tinha. E claramente os Estados Unidos e a gente pode dizer a Europa também tem encontrado dificuldades para alcançar seus objetivos de política externa sem ameaçar ou sem usar força direta. A gente vê Iraque, a gente vê Líbia, a gente vê várias operações no mundo, né? E todos esses esforços deles falharam mais do que obtiveram sucesso, né? E daí a resposta do mundo a isso tem sido exatamente agentes estatais e não estatais dispostos a desafiar os interesses dos Estados Unidos por meios não estratégicos, né, que acaba resultando na questão das 4+1 dimensões do poder, né, que é a coerção, né, que o Dow já discutia nos anos 50, daí estabelecendo a agenda política, né, o Baccarat, o Baratz, a subjetivação influenciando a identidade dos outros, que é do de Gezer, influenciando os interesses dos outros, né, e basicamente a questão do poder aumentando o poder dos autores. E uma situação que deveria ser ganhando dos dois lados, como a China gosta de falar, né? Em inglês, o win-win situation, mas na verdade
A gente sabe que para a China o win-win situation é quando a China ganha duas vezes, né? Não quando os dois lados ganham. E isso a gente está vendo o que está acontecendo com a Rússia. E eu já vou voltar a falar da Ucrânia e da Rússia após essa introdução, né? Então, mas daí a gente chega num ponto onde na questão daí, no nível grande estratégico, no nível mais clausewitziano, no nível político, o que a gente tem é que o poder está cada vez mais determinado pela combinação de fatores materiais e não materiais. Então, por exemplo, fatores materiais tradicionais, como, por exemplo, poder econômico, poder militar, a geografia, a demografia, assim como não material, ideologia, as estruturas de poder social, tipo de regime político, fatores comportamentais, etc. e tal. Então, agora voltando na Ucrânia, né? Então, a pergunta é o que pensar da Ucrânia agora? Dá para a gente falar em paz na Ucrânia? Essa proposta de paz da Rússia, que obviamente é inaceitável para a Ucrânia, faz sentido. A Ucrânia pode chegar a ter sucesso em apresentar sua proposta de paz, ou seja, a Rússia pode aceitar uma proposta de paz da Ucrânia, e eu já diria que não, porque a Rússia tem posição ainda vantajosa, né? Mas basicamente, para a gente entender isso, e por isso que eu fiz essa introdução mais longa no nível estratégico mais alto, a gente tem que entender o que a Rússia quer e a gente tem que entender o que a Ucrânia quer. E não adianta ficar simplesmente dizendo que essa versão, essa narrativa super simplista de que o Ocidente convenceu a Ucrânia e a se integrar no Ocidente, a querer se integrar no Ocidente, gastou bilhões, não sei o quê, como se a população da Ucrânia não tivesse agência. Porque a população da Ucrânia tem agência, eles têm direito de escolher o que eles querem também. E nesse sentido, essa interpretação de que a Rússia teria algum direito estratégico sobre o espaço da ex-União Soviética é extremamente problemático. Por quê? Porque o que está em jogo hoje em dia, né, é, levando-se em consideração a discussão anterior, o que está em jogo hoje em dia não é simplesmente a Ucrânia, não é simplesmente a Rússia dizer que tem direito em relação à Ucrânia, ou ao Azerbaijão, ou ao Báltico, ou ao ex-espaço soviético. O que está em jogo é o sistema de normas internacionais que se estabeleceu nos últimos 40, 50 anos. Por quê? O que é que está acontecendo? Goste ou não goste, a Rússia goste ou não goste, seja a operação de influência do Ocidente ou não, né? A Ucrânia nunca usou força, nada, mas a Rússia invadiu a Ucrânia. E eu fico extremamente preocupado, vamos começar com isso agora. Eu fico extremamente preocupado quando eu vejo colegas de outros países meio que apoiando a Rússia, dizendo a Rússia tem direito, tem que fazer isso mesmo. Porque eu vejo isso como uma coisa super problemática. Dentro do sistema normativo internacional, um país não ataca o outro para ter ganho territorial. Tá? A partir do momento em que isso passa a ser aceitável e países apoiam a Rússia e não condenam a Rússia por conta disso, o que é que garante, por exemplo, que outros países, e daí, por exemplo, os países ocidentais, não vão chegar e dizer, então é o seguinte, o sistema internacional não vale mais, então vamos atacar a Amazônia, cara. E vamos pegar um pedaço da Amazônia, porque já que vale tudo, vamos embora, vamos pau. Ou então, por exemplo, a França chegar, não, os caras lá na África, tem lá na República Central Africana, por exemplo, o diamante, vamos invadir lá, tá valendo. Não tem mais o sistema internacional. Então, eu vejo, na verdade, que isso inclusive, e daí é papo de bar, né? Porque eu ouvi essa história no bar, na França, há 2 semanas atrás.
Eu ouvi os caras no bar falando, se vale tudo, então por que que a gente não invade a África de novo? Por que que a gente não restitui a colonização? Claro, papo de bar. Tipo, gente já provavelmente devia ter tomado vinho demais. Mas imagine se então essa aventura da Rússia, vamos dizer assim, realmente consegue colocar o sistema internacional em xeque. E daí como que fica o Brasil, como ficam países da América Latina, como fica um país da África, como fica um país da Ásia, que tem que se preocupar, na verdade, porque a China pode inventar de fazer alguma coisa, porque a própria Rússia pode inventar de fazer alguma coisa, os próprios Estados Unidos pode, a própria Alemanha, né, com vamos salvar a Amazônia do desmatamento, porque os brasileiros não sabem como é, 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 cuidar, estão promovendo desmatamento, não sei o quê, quando na verdade é recurso natural. Então, essa questão da quebra do sistema internacional é extremamente problemática. Primeiro ponto. Segundo ponto, pensando focando na Ucrânia e na Rússia. Pois bem, quais são as ambições da Rússia? E vamos agora responder a pergunta: quem é que ganhou a guerra? Porque ganhar a guerra não significa ganhar no nível tático, porque no nível tático, o nível militar é apenas um instrumento. Como Clausewitz já disse, o objetivo da guerra é político. E a gente usa a força ou para evitar que o oponente não faça o que a gente quer, ou para fazer o oponente fazer o que a gente quer. Então, vamos definir quais são os interesses da Rússia. Quais são os interesses da Rússia? Qual que é a questão fundamental? E daí a gente pode analisar se a Rússia ganhou ou tem condições de ganhar essa guerra ou não. Então, veja, se a gente lê, e uma coisa que eu venho dizendo há anos, é que a Rússia é extremamente transparente e extremamente clara no que diz respeito a seus interesses. É só ir nos sites oficiais da Rússia, pegar o conceito de segurança da Rússia, pegar a doutrina naval russa, pegar a doutrina militar russa, que eu estou esperando que eles apresentem uma nova versão em breve, porque já é de 2014, apesar de que tem outros documentos que deram uma atualizada, a doutrina nuclear, inclusive, e tal. Mas quais são os objetivos da Rússia? O que é que a Rússia quer? Uma das maiores falácias, um dos maiores enganos é acreditar que o Putin que a elite política russa, né? Que o Putin ele quer. Tem gente que acredita nisso até hoje, que o Putin ele quer recriar a União Soviética. Mas só que isso não é verdade, porque a União Soviética era uma construção ideológica baseada em marxismo-leninismo. Então era ideológico. A elite política russa não é marxista e leninista. A grande questão e a grande tragédia que o Putin fala fala que é o fim da União Soviética, não é por causa do fim do marxismo-leninismo, mas é por causa da dissolução do Império Russo, aquele que Ivan o Terrível começou já no século XV a construir. A Rússia perdeu o Báltico, a Rússia perdeu a Bielorrússia, a Rússia perdeu o Cazaquistão, perdeu o Quirguistão, Tajiquistão, perdeu o Besquim. A Rússia perdeu tudo, perdeu a Ucrânia. A Rússia perdeu a Ucrânia. E a forma do Putin refazer esse império russo era através da União Eurasiana, que na verdade seria uma formação. A ideia seria emular, fazer a versão deles lá, do que seria uma União Europeia, né? Então, basicamente, em 2000, a Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Rússia assinaram um acordo comercial, daí o Uzbequistão em 2003,
E foi se aprofundando, e cada vez mais que se aprofundava, menos países queriam fazer parte. Até que chegou em 2014, já depois da Crimeia, quando era para se estabelecer a União Econômica Eurasiana, apenas a Bielorrússia e o Cazaquistão assinaram o acordo com a Rússia. E daí, após 2014, o Quirguistão e a Armênia. E a gente está vendo que se a gente falar da Armênia agora, está tendo problema, porque a Armênia está querendo sair do equivalente da OTAN da Rússia. O presidente da Armênia já falou que vai cair fora. Pois bem, o que mais que a Rússia queria? Um mundo policêntrico, a gente vê isso nas falas do Putin, a gente vê um ambiente de segurança eurasiano, sem a OTAN, um maior poder para o OSCE, maior influência russa na defesa europeia, estados de neutralidade para a Ucrânia, e daí inclui também Finlândia fora da OTAN, Suécia fora da OTAN e a questão do Ártico. Pois bem, por que que, por que que a Ucrânia é tão importante para a Rússia? Vamos olhar um gráfico aqui. Não é simplesmente frescura do Putin, que ele quer a Ucrânia porque ele quer a Ucrânia, como se fosse assim não sei, um alucinado que uma questão moral e ele não pode aceitar e tal. É claro que tem essa questão moral histórica também. Mas só que vamos olhar um gráfico aqui sobre demografia. Tá? Estão vendo aí? Se, se a gente olhar o gráfico, a gente olha em cima à esquerda, a Rússia. Essa é a taxa de crescimento da população. A gente vê aqui a Rússia, ó, a Rússia, a partir de 2030, na, na 95% do intervalo, a gente vê que a população russa está em declínio, não tem mais capacidade de se reproduzir. O mesmo acontece também com o Japão, com a China. A China é pior ainda. A gente pode olhar o gráfico aqui, a China está em declínio populacional cada vez menor. Perdão, a China está com um declínio populacional cada vez maior que é impossível de reverter. O declínio populacional da Rússia também é impossível de reverter no ponto que está. E daí o que é que acontece? Vamos olhar aqui, ó. Se a gente olhar o mapa da Rússia de pé, vamos ver aqui o mapa da Rússia de pé. E aqui a gente está vendo à direita, a gente está vendo a pirâmide em 2025 do que é esperado que seja a população russa. A gente vê que é uma pirâmide populacional que não está certa, porque a base deveria ser maior do que o meio, né? Agora, vamos olhar o mapa à esquerda. A esquerda é o seguinte: o azul não é oceano, o azul é área ártica, então não dá para plantar nada direito. Amarelo é deserto. Onde é verde é onde basicamente dá para ter, é o cinturão, vamos dizer, agrícola da Rússia. E olha o tamanho, olha a importância da Ucrânia nesse cinturão agrícola. E se a gente colocar daí as barreiras, vamos colocar aqui, ó, as barreiras naturais que protegem a Rússia de invasão de outros países, a bem dizer, aqui, que estão aqui em vermelho, e daí em azul, que são os caminhos que dá para entrar na Rússia, basicamente, a Ucrânia acaba representando o quê? Primeiro, é terra, que é passível de agricultura. Segundo, a Ucrânia representa, dentro do conceito russo de profundidade, uma proteção contra a, a, o território principal da Rússia. E terceiro, tem a questão demográfica. Porque, com a queda demográfica da Rússia, a população da Ucrânia, de basicamente 40 e poucos milhões de pessoas, ajuda a reverter, ajuda a compensar esse declínio populacional da Rússia. Só que daí tem outra questão.
Por que que a Ucrânia é importante para a Europa também? A Ucrânia é importante para a Europa também, justamente por causa da sua população. E justamente também por causa das suas terras agrícolas, justamente por causa de recursos naturais, etc. e tal. Porque a grande questão política na Europa hoje em dia, e não sei se vocês, eu não sei se vocês acompanharam o resultado das eleições do Parlamento Europeu, que a direita radical surpreendeu, ganhou muito mais, né? Lugares, ganhou muito mais assentos do que todo mundo esperava. E por que que é isso? A gente tem que falar claramente o que é que está acontecendo. Pode ser politicamente incorreto, mas sendo pragmático, basicamente essa vitória, vamos dizer assim, esse aumento, né, dos partidos de direita radical são resultado direto das políticas de imigração deixando islamistas entrarem na Europa. Está tendo aqui na Letônia não, mas de maneira geral, a quantidade na Alemanha, por exemplo, todos os movimentos de ultradireita, a questão é a questão islâmica. Não é o latino-americano, por exemplo, mas é a questão islâmica. E é o radicalismo islâmico que eles dizem que não conseguem se integrar no país e aí querem impor a lei de Sharia, etc. e tal. Então, isso está tendo um apelo muito grande na juventude europeia. Mas daí a gente tem que voltar no começo do que eu estava falando, porque a questão não são os islamistas em si, a questão são a questão é que a juventude não está vendo futuro, a juventude não está vendo nada. Tem desemprego, por exemplo, desemprego de jovens na Espanha, 50%, na Itália é parecido. O estado de bem-estar social europeu não funciona mais direito, né? E tal. Então, por isso, tem essa questão tem essa questão da juventude europeia indo para a direita, que também é contra a base do sistema ocidental, né? É contra a democracia. Pois bem, então vamos lá. Quais eram os objetivos da Rússia em relação à Ucrânia? Era evitar a expansão da OTAN. A Suécia e a Finlândia entraram na OTAN. E o Báltico virou um lago agora. Já era meio um lago da OTAN. Então, a primeira questão do Putin, evitar a expansão da OTAN, ele perdeu, porque agora a Suécia e a Finlândia estão na OTAN. Desnazificar o governo ucraniano. E isso está na proposta de paz que o Putin apresentou ontem. Como que vai desnazificar um governo que é liderado por um judeu? E que foi eleito, a gente pode dizer se é democrático ou não, mas foi eleito, e a Ucrânia sempre tem eleições mais ou menos limpas, né? Mas não é como a Rússia, que é o mesmo cara lá faz 25 anos. O que mais? Próxima pergunta, objetivo estratégico. A Rússia vai conseguir manter a Ucrânia no seu foco, na sua área estratégica? Não vai. A Rússia perdeu a Ucrânia. A população ucrânia não quer saber de Rússia. E por que que a população da Ucrânia não quer saber de Rússia? Porque não é porque eles amam o governo deles, não é porque eles amam os Zelensky, não é porque eles amam os Estados Unidos e não é porque eles amam a União Europeia. É que a escolha deles, e isso eu estou escrevendo um paper agora, discutindo as motivações do povo ucraniano, e veja, não são as Forças Armadas, do povo ucraniano, a questão da resistência, não é combate, né? É a visão do povo em si. Por que que os caras querem fazer parte da União Europeia? Porque é uma escolha simples, porque se a gente olhar a Rússia, por exemplo, e eu sei que tem gente que na América Latina que não conhece a Rússia direito, e daí
Não porque cria um mundo falso, né? Igual a música do Jackson do Pandeiro, Mamãe, eu vou pra Lua, né? Na Lua é tudo perfeito ali, né? Não tem nome abreviado, não tem não sei o que e tal, né? Então inventam que na Rússia tem medicina para todo mundo, não sei o quê, que é o melhor país do mundo, mas nunca foram lá, o cara nunca saiu de charqueada, né? E fica falando que na Rússia é assim, assado, não sei o que e tal. Neguinho nunca morou na União Soviética, fica contando historinhas sobre a União Soviética, não conhece nada de como era o sistema na verdade, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, se a gente olhar o nível médio de riqueza na Rússia, o nível médio, levando-se em consideração a paridade do poder de compra, então, em 2021, o nível médio de riqueza da Rússia era de US$ 27.100, mas a mediana de US$ 5.400, que é o mesmo nível do Peru e do Equador. Para ter para ter uma comparação, pega, por exemplo, a Estônia. A Estônia é US$ 38.900, a mediana e a média é US$ 78.000. São países muito mais ricos. Todos os países, a Polônia, todos os países que saíram da, da, da área de influência da Rússia se desenvolveram. E é isso que a Ucrânia vê, é isso que a Ucrânia quer. Os caras, tipo, eu lembro que tinha uma novela no Brasil, como é que era? Faz muito tempo, tinha uma novela que era com os vampiros, novela das sete. E eu lembro de uma cena, o Francisco Milani falando era o vampiro, né? Falando pro filho dele: você é a vergonha da família, você não quis ser bêbado, você não quis ser ladrão, e agora você não quer ser vampiro, entendeu? Você quer ser normal, trabalhar, não sei o que tal. É assim que os ucranianos veem a Rússia, como um vampiro tentando. A gente pode discutir se é certo, se não é certo, tal. Mas é assim que o povo ucraniano vê essa questão. Então, nesse sentido, a Rússia perdeu de novo no nível estratégico. Mas fica pior ainda, porque. Mas fica pior ainda, porque se a gente olhar a questão a Rússia basicamente é exportador de petróleo, exportador de gás, né, de recursos naturais. Então vamos lá, as fontes de petróleo da União Soviética estavam no Azerbaijão. Depois de 1948, tem as reservas no Tartaristão e na década de 60 na Sibéria Ocidental, que são mais ao sul. Daí a Rússia começou a extrair petróleo. É certo falar em português petróleo amargo? Isso é bitter oil em inglês. Então, a Rússia começou a extrair petróleo amargo, que é super rico em sulfureto, no campo deixa eu lembrar como chama, no campo de Prirazomnoy, em 2013. E é o único campo em operação. E o break-even point do barril são US$ 50 por barril, para tirar de lá. Para mandar para a China, sai mais caro ainda. Vocês viram que o Putin visitou a China recentemente? O que é que o Xi Jinping falou para ele? A gente compra petróleo de você, compra gás de você, mas tem que ser por um preço assim. Esse preço que o Xi Jinping quer pagar para a Rússia não paga os custos operacionais para conseguir o petróleo e o gás. Que mais? Não, mas a Rússia tá exportando para a Índia, sim, mas a Índia tá pagando na sua moeda. Como a moeda da Índia não é completamente conversível, o acordo é que a Rússia tem que investir parte desse dinheiro na economia da Índia. Quer dizer, basicamente, a guerra da Ucrânia, em termos estratégicos, é um tiro no pé da Rússia que é monumental. Mas isso significa que a Ucrânia ganha? Não, a Ucrânia não ganha. A Ucrânia também perde. Essa guerra, os dois países perderam. Porque apesar da gente se considerar que agora a União Europeia se abriu para diálogo, né, aceitando a Ucrânia, não sei o quê, a OTAN falou que a Ucrânia um dia vai vir a ser membro. Há quantos anos a Geórgia está querendo entrar para a OTAN? 20 anos? 25 anos, desde os anos 90, se eu não me engano, não quero mentir, mas já faz muito tempo e não vai entrar. E não vai entrar. Há quantos anos a Turquia é candidata à União Europeia? Tá lá, não, é candidata, sei o que tal. A Turquia vai entrar na União Europeia? Não vai. Então, nesse sentido, a Ucrânia também perdeu. Os dois países perderam.
E daí a questão é a seguinte: a gente consegue resolver esse imbróglio? A gente consegue fazer negociação de paz sobre chegar num acordo em negociação de paz e tal? Eu acho que não. No curto prazo, não. Por quê? Porque a Rússia, até mais ou menos 2027, a Rússia tem equipamento em estoque para manter o mesmo nível de intensidade da guerra que aqui tem agora. Ainda tem uma disponibilidade de população em idade para mandar para a guerra, apesar de que cada vez piores, né, treinados, cada vez mais incapazes, porque treinamento cada vez mais curto e tal. E outra coisa a gente vê, né? A Rússia está mandando. Quem é que a Rússia está mandando para a guerra, né? Olha só como que é também. A Rússia está mandando a rapaziada que é de olho puxado, né? E árabe, e os árabes russos, né? Loirinho de olho azul de São Petersburgo, de Moscou, ninguém está sendo mandado, tá todo mundo de boa lá, não sei o que e tal. Não tá, esses caras não estão indo para a guerra, né? Então, mas, mas aí tem possibilidade de paz? Não tem. Até pelo menos 2027, 2028, não tem, porque a Rússia vai conseguir se manter, a Rússia vai conseguir manter o nível de intensidade no campo de batalha. É, apesar de que daí depois de 2027 vai começar a faltar equipamento, porque a Rússia não tem tecnologia. As tecnologias da Rússia de hoje em dia, as mais avançadas, com algumas pouquíssimas exceções, são ainda do tempo da União Soviética. Depende de equipamento, maquinário da Siemens para produzir, inclusive sistema de transmissão de tanque, o T-72. O sistema de transmissão do T-72 era completamente ocidental. Tiveram que voltar no sistema soviético, que é aquele câmbio seco que tem que embrear duas vezes e faz crack quando entra ainda por cima, né? Por causa das sanções, né? Então, e voltando então para finalizar, daí fechando o círculo, voltando na discussão inicial, né, sobre a decadência do Ocidente, né? Bom, tem uma decadência do Ocidente? Tem, e não tem, porque se a gente pensar, por exemplo, quem é que produz os sistemas mais avançados tecnológicos de maquinaria? Quem é que tem a tecnologia mais avançada? Quem tem as melhores universidades? Está tudo no Ocidente. Então, é uma decadência relativa, é uma decadência porque a China está crescendo. E a China, sim, a gente tem que prestar atenção. A China, sim, é um ator super importante. Porque enquanto a gente pode dizer que a Rússia fica arrepiando o sistema internacional, a China não. A China faz direitinho o que tem que fazer. A China faz investimento, a China faz acordo bilateral, a China tenta desenvolver a sua economia. A China, até hoje, apesar de Taiwan estar na mesa, não tem nenhum sinal que a China, no curto prazo, vai atacar Taiwan e vai fazer alguma coisa parecida como se a Rússia, como se fosse a Rússia. Não, a China está jogando há anos de acordo com o sistema internacional. E nesse sentido, eu diria que a China é um parceiro. Pode ser um parceiro problemático, mas é um parceiro. A Rússia não é parceiro. A Rússia é diferente. E é por isso que, no fim das contas, o que a gente vai assistir é uma forma gradual de subordinação da Rússia à China, e a China vai comer pelas beiradas ali. E basicamente eu não vejo mais como se a gente pensar em 20, 30, 40, 50 anos, eu não vejo mais como qualquer ambição estratégica por parte da Rússia possa se realizar, porque perdeu sua vez. A grande questão agora é a China, e daí é esse o embate. O Ocidente vai estar decadente o suficiente, o Ocidente vai o Ocidente essa decadência relativa do Ocidente vai ser suficiente para a China crescer ou não? É difícil responder, mas eu acho que por enquanto ainda é cedo para declarar o fim dessa história.